Sejam mais uma vez bem-vindos a esta série de entrevistas aos presidentes do Infarmed. Têm passado por aqui ao longo dos meses as pessoas que ajudaram a construir a história desta, que é uma instituição já com 3 décadas. É exatamente esse o motivo desta iniciativa, assinalar o 30º aniversário do Infarmed, uma data que foi comemorada no dia 15 de janeiro. Vamos tentar perceber, junto de todos aqueles que dirigiram agora a Autoridade do Medicamento e Produtos de Saúde, as expectativas que tinham, o posicionamento nacional e internacional da instituição e também, entre outras revelações e curiosidades, os principais desafios e algumas histórias que foram marcando as suas presidências. E hoje recebemos o professor Henrique Luz Rodrigues, foi presidente do Conselho Diretivo do Infarmed em 2016 e 2017, a quem começo então por perguntar ou pedir, de certa forma, para nos descrever como começou ou como chegou aqui a esta casa. Talvez que eu acho que vou começar por dizer como é que eu chego cá. Eu sou professor de farmacologia da Faculdade de Medicina de Lisboa e nefrologista. Portanto, essa é a minha atividade, exercia sempre a minha atividade médica. E fui também presidente do Colégio de Farmacologia Clínica durante 2 mandatos, 6 anos. Além disso, tive sempre uma ligação com as autoridades, nomeadamente com a Direção-Geral de Saúde, onde colaborei, era responsável pelas normas de orientação clínica, quando chegou a Troika. Antes disso, já na Ordem dos Médicos, fui coordenador de, também, não se chamavam normas, mas chamavam-se recomendações terapêuticas, também na mesma área. Portanto, o meu fulcro foi sempre na área do medicamento. Foi desde que ainda era aluno, passei a monitor, depois a assistente, depois professor, etc. O percurso regulamentar, o meu, começa em 1980. Portanto, 13 anos antes do Infarmed, na Comissão Técnica dos Novos Medicamentos. Nessa altura, havia ilustres colegas muito reconhecidos que faziam parte dessa comissão técnica. Era uma pequena comissão. É uma comissão que se regia por um decreto-lei do 41.448 de 1957 e foi daí que eu começo a tomar conta até 1991 na Comissão Técnica do Novo Medicamento. Em 1986, altura em que também Portugal entra para a CEE, o professor Pérez Gomes, que estava na Direção-Geral dos Assuntos Farmacêutica e do Centro do Medicamento, convidou-me também para acompanhar a participação dos medicamentos. Foi aí, a partir daí, a situação da participação dos medicamentos acompanhou-me sempre, como também a das autorizações de introdução no mercado. Portanto, em 93, um pouco antes, surge o Dr. Aranda da Silva, que vai em 93 dar o início à fundação do Infarmed e que estamos aqui a comemorar os 30 anos e que felicitamos com certeza toda a estrutura do Infarmed e como ela se tem desenvolvido desde há 30 anos. Aqui passei a ser a chamada Comissão Técnica dos Novos Medicamentos, tiraram-me os novos e passou a se conhecer a Comissão Técnica dos Medicamentos. E eu passei a ser vice-presidente. Havia um farmacêutico e havia o médico era o vice-presidente. Em 95, vou assistir à inauguração da Agência Europeia do Medicamento, a EMEA, e que depois perdeu o segundo E e passou a ser EMA, não é? Como é conhecido. Portanto, eu 13 anos antes do Infarmed ser fundado, já estava nos medicamentos. Sou sócio fundador do Infarmed com o Dr. Aranda Silva, que me pediu para continuar
com a extinção da Direção-Geral dos Assuntos Farmacêuticos, substituída pelo Infarmed, e antes de ser presidente, que funções é que eu, antes de ser presidente do Infarmed, que funções é que eu exercia? Estava na Comissão de Avaliação do Medicamento do Infarmed, que é pela Ordem dos Médicos, estava na Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica pela Direção-Geral de Saúde e ainda era presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica do maior hospital do país, o Hospital de Santa Maria e do Belém. Portanto, é assim que eu passo para o Infarmed. Eu estou sempre ligado ao Infarmed, durante toda a minha vida, praticamente desde 1980, que eu conheço muito bem as estruturas do Infarmed. Eu conheço muito bem, eu acho que é abusivo. A gente conhece, porque há muita coisa que nos escapa e que não sabemos exatamente. Quando chega à presidência em 2016, já conhecia muito bem os cantos à casa. Pois. Com um filho, não é? É como um filho. Cresceu, acompanhou o nascimento e o crescimento. Exatamente. E depois tive a sorte de ser nomeado presidente pelo professor Adalberto Campos Fernandes, de que tenho a maior estima e admiração, porque ser de facto alguém que exigente, criterioso e que de facto é motivador, e tive a sorte de ter como colegas de trabalho, colegas da direção, o professor Helder Mota Filipe e o Dr. Rui Ivo. Portanto, foi que já estava cá, não é? Portanto, eu dizia frequentemente, eu acho sem exagero, que éramos 3 presidentes que estávamos na direção. Porque uns já tinham sido, outros iriam ser, como se vê a demonstrar atualmente com o Dr. Rui Ivo, que já tinha sido e agora voltou outra vez à presidência. E quando chega à presidência do Conselho Diretivo, qual era a percepção que tinha? Qual era a imagem que tinha do Infarmed nessa altura? Era uma instituição que eu não digo perfeita. Aliás, a perfeição não se coaduna nada com a minha maneira de estar. Acho que nós devemos estar sempre na vida, sempre à procura de melhorar, não à procura da perfeição. Mas tinha, de facto, tem estruturas, tem pessoas que estão à frente das direções que são muito competentes e que procuram fazer sempre o seu melhor. E desde a inspeção para o laboratório, à situação da ACAM, à CATS, são de facto estruturas que, e aqui preenche todas as direções, não haverá situações que sejam que sejam más. Há mais boas e menos boas. Isso é a única questão. Quando cheguei, o que eu tinha, como eu repito sempre, tinha o Helder e tinha o Rui Ivo. E tinha que esses já conheciam os cantos à casa, conheciam, são farmacêuticos, têm uma componente farmacêutica de regulamentar muito, muito forte. Agora o que havia era que apontar para outros aspectos que eu acho que é importante que tenha uma direção que deve fazer, que é motivar os seus funcionários. Não é que não tivessem, mas a gente tem que motivar mais, porque há uma tendência sempre para deixarmos de um certo relaxe. É necessário sempre haver, da parte de quem dirige, criar motivações. Acho que isso não aconteceu. Acho que aconteceu. Aconteceu e eu vou-lhe dar as provas disso. Aconteceu, por exemplo, com há muitas pessoas aqui que são professoras, por exemplo, da Escola Nacional de Saúde Pública, a professora Cláudia Furtado. A professora Cláudia Furtado tem uma situação académica, da maior competência e trabalhava, mas há um aspecto que ficava sempre um bocadinho fora, que era a não publicação de dados. E eu insisti e resultou. Eu nunca fui autor de nenhum trabalho. Acho que não. A única motivação que tinha era criar motivações para as pessoas trabalharem. Não era
para eu entrar como académico, pudesse entrar nesses trabalhos. Portanto, foi a professora Cláudia Furtado, por exemplo, fez um trabalho que foi excelente e que era uma coisa que é importante para a imagem, não só do Infarmed, porque as outras agências também publicam, porque e servem de referência para quem as acompanha. Portanto, insights, no fundo. Exatamente. E saber o que é que os profissionais também de saúde, o que é que vêm. Portanto, desse primeiro trabalho, quer dizer, que foi publicado, e acho que ela, entretanto, já publicou outros, que foi a situação do que se passava com as fitas de glicémia, de determinação da glicose, através de picada, não é? E em doentes diabéticos. E ele identificou que mais de 30% dos doentes em Portugal era prescrita a determinação da glicémia por esse método e só tomavam antidiabéticos orais. Isto é má prática. E isso é importante e foi assinalado por ela. A outra que por ela no artigo, e depois, claro que foi expandido para a informação. Partilha de informação. A partilha de informação. É importante para corrigir. Exatamente. E ela tem, quer dizer, e repara, isto é publicado numa revista que é a revista que é da Federação Internacional de Diabetes. Tem peso, é uma revista, quer dizer, analisar a metodologia, tem impacto é um ponto credível. Um ponto credível, não é? Portanto, isto é importante. Outro aspecto também que quer dizer que havia nesta base da motivação era a situação do que com a farmacovigilância. A farmacovigilância é relativamente recente. Aproveito aqui para corrigir uma coisa que o Dr. Aranda da Silva disse que se enganou. Eu acho que é que se enganou. Que eu e o professor Durão éramos os únicos que estávamos aqui em situação em tempo parcial. O professor Durão nunca esteve cá. O professor Durão trabalhava comigo na faculdade e nunca esteve cá porque ele era diretor médico da Merck Sharp & Dohme. Eu é que estive cá. Estive cá e não estive sozinho. Estive com Ana Correia Nunes, médica também, Ana Correia Nunes, que estava na farmacovigilância e que montou a estrutura da farmacovigilância. Inclusive ela já faleceu, mas era eu e ela que estávamos de facto aqui em full time. Enfim, foi um lapso da doutora Aranda da Silva, provavelmente, sem importância de maior, enfim, com certeza. Mas isto voltando, portanto, à farmacovigilância, a doutora Ana Correia Nunes, que é que vai criar a estrutura da farmacovigilância, a estrutura da farmacovigilância foi evoluindo e criaram-se unidades que com parcerias com hospitais, com as ARS, etc. E houve uma altura em que, quando eu cá estava, em que o Hospital de Santa Maria, que tinha a sua unidade de farmacovigilância, desistiu. E disse, ora, é a altura de os funcionários do Infarmed de verem as dificuldades que é a farmacovigilância e passamos essa unidade para dentro do Infarmed. Portanto, aproveitar o trabalho que já estava feito. Fazia perder, fica depois. E acho que era. Depois continuar e ganhavam conhecimento deste. Porque o Infarmed recolhe os dados. Recolhe os dados, não tem aquele papel de proximidade, não é? E portanto era esse o objetivo que se pretendia. Infelizmente a minha sucessora não continuou o trabalho e portanto perdeu-se. Não sei porquê. Bom, outro aspecto que é importante, quer dizer, que esta relação com o exterior, que é importante do Infarmed aqui dentro de Portugal, o conhecimento do Infarmed é importante, como é importante o conhecimento dos hospitais e dos cuidados primários trazer para dentro do Infarmed. Isto tem que ser uma troca. E aqui foi formada, não foi comigo, já existia, por isso eu, aliás, como disse há pouco, fazia parte da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica. O que eu fiz foi alargar essa comissão. Alargar e aumentar-lhe as competências. Que houvesse cada vez mais
preocupações dessa interação. E isto teve resultados. Primeiro resultado, o atual vice-presidente do IFARMED, Dr. Carlos Alves, era presidente da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica. A doutora Margarida Tavares, que é também secretária de Estado, teve na Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica. Quer dizer, que as pessoas vêm aqui a alguma feira beber, trazem e levam, e isso tem sido um aspecto que eu acho que tem sido muito relevante de pessoas, e há outros, quer dizer, isto é só para situar aqueles que estão agora a ocupar lugares mais de maior visibilidade. Isto, portanto, destes pontos, ainda mais outro ponto, situação do CATS. A CATS havia assinado-se. O Dr. Castro Alves montou assinado-se, enfim, todo o processo que foi. Agora havia depois que implementar. E era a comissão que era necessário formar, que era a CATS. Isso foi comigo que aconteceu. A CATS é uma estrutura que é complexa, a análise dos processos é complexa, o processo de negociação é complexa, e foi que o primeiro, não sei se ainda do José Vinhas, que era o presidente, etc., e vários outros colegas que tiveram e continuam, havia uma meta. O professor Alberto Campos Fernandes, o Ministro da Saúde, achava que sempre com esta motivação, com esta vontade, tínhamos que fazer uma meta, que era ter 50 processos aprovados durante esse ano. Foi muito difícil a aprovação pela CATS, e depois havia que ser negociado pelo Conselho Diretivo. E nós chegámos aos 51 processos. Dos 50, ficámos com os 50. Portanto, foi um aspecto que cumprir determinações, motivações do professor Alberto Campos Fernandes. É que isto deu uma experiência, quer dizer, como eu digo, desde 1986 que acompanho o processo das comparticipações, que estava com o professor Pedro Gomes. Hoje o Dr. Aranda Silva também acompanhei. Pois agora, com esta experiência de presidente, com a CATS, com uma estrutura já própria, já diferente, porque já era com maior envolvimento de maior pessoas, de peritos, etc. Mas eu confesso que estou insatisfeito. E acho que, infelizmente, exatamente. E vou dizer o que é a situação. É que isto foi mesmo a nível como sabe, houve processos difíceis com a deslocalização do IFARMED, que havia no contexto da deslocação do IFARMED. O Ministro da Saúde determinou que devia haver uma avaliação externa independente a avaliar o IFARMED. E aí o grupo concluiu de 27 membros, quer dizer, que eram feitos por... Eu vou só dizer, a avaliação técnica foi feita pela Porto Business School, pelo professor Américo Azevedo, que coordenava, vendo que, acima de qualquer interesse, quer dizer, de conhecimentos, de competência, não oferece qualquer dúvida. E depois havia 27 elementos do grupo de trabalho que também analisaram a situação. E o contexto é que, o que acharam melhor é que devia haver uma autonomização do SINATS, da CAT, no fundo desta estrutura. Deviam ser colocados em condições, porque isto é extremamente moroso, é extremamente pesado. E depois é preciso, quer dizer, ter esta noção, com esta troca que existe entre hospitais, centros de saúde e o IFARMED e esta estrutura do SINATS, é preciso que se criem... Era preciso uma estrutura própria. Uma estrutura própria, não é? Independente do próprio IFARMED, é isso que... Exatamente, é isso. Foi isso que foi a avaliação externa independente e o grupo de trabalho, foi isso que concluiu que devia ser. Infelizmente, as situações emocionais prevaleceram sobre as racionais e isto nunca foi
de alguma maneira, analisado, pelo menos. Eu acho que deve ser analisado, quer dizer, porque podia não ser exatamente, seguir exatamente o que estava lá, mas podíamos pensar sobre isso e acho meio termo, na sua opinião. Não, eu não digo nada, pensem nisso, pensar nisso. De verdade, o que eu sinto é que eu chegava aqui, não interessa, chegava cá, sim, ia ficar muito tarde também. Ao contrário, que alguém disse que diz que passávamos horas com a mesma firma, isso não é verdade. Passávamos horas com firmas, tínhamos firmas e mais firmas, umas atrás das outras, até procurar encontrar as melhores soluções. E nós nunca temos bem a noção de que, quer dizer, é a mesma coisa que vai a uma situação quando vai fazer uma negociação, quando vai comprar o que quer que seja. Será que estou a comprar mais barato? Será que estou a comprar mais caro? Será que haverá melhor? Será que, quer dizer, tudo isso tem esta, quer dizer, seria, podemos ver isto do ponto de vista doméstico, do ponto de vista dos medicamentos, das tecnologias de saúde, dos dispositivos médicos, é uma área que tem que ser acompanhada. Tem que ser acompanhada para ver qual é que são as melhores soluções para cada uma das situações e transmitir essa informação, coletá-la e transmitir essa informação para os prescritores, porque é melhor para os doentes. É preciso dar aos doentes o melhor. Fazer um estudo de mercado antes de se tomarem... Não sofre, mas é que o mercado continua, não é? É que o mercado... vem um medicamento A seguir pode haver outra firma, ao mesmo tempo tem um medicamento B, e provavelmente as duas ou são iguais, ou são diferentes. Isso tem que se ver, porque uma coisa é o ensaio clínico, que ajuda-nos com certeza a avaliar, mas depois é a prática clínica que vai refazer a situação. Portanto, é isso que é necessário implementar. Isto não será inovador em Portugal, porque os outros países já têm. Os países que gastam dinheiro e que pagam, não é? Têm e que são ricos, pagam para ter a melhor gestão, porque isto é um processo de gestão, não é? Quando se pergunta, quer mais gestão ou mais dinheiro? As duas. Se precisamos de dinheiro, mas se tivermos melhor gestão, podemos poupar a alguma coisa desta situação. Depois há um outro lado, ainda que aqui no Infarmed, e que me foi particularmente grave. Foi a situação da remuneração dos funcionários. Para eu devo dizer que médico hospitalar, como eu era, eu e professor universitário, eu ganhava mal. Continuo e na reforma estou pior ainda. Portanto, não há como funcionário público, ganhamos todos mal. Mas há, para quem está na direção e que precisa de motivar, há razões para que nós possamos dizer que podemos melhorar a vida destas pessoas, dar-lhes melhores condições económicas para o seu... Até porque ao longo destas entrevistas a dificuldade em reter talento tem sido grande. Mas isso também acontece é transversal a toda a sociedade. Médicos também. O que é que eles vão para o privado? Não é? Os enfermeiros, o que é que vão para o privado? Não é? Porque pagam mais, recebem mais. E muitas vezes não é porque não há melhores condições. Não há melhores condições de trabalho, enfim, estou a dizer pelo que conheço, nos privados do que existirá no público. Não é mais dinheiro, que é a única questão que pode estar. E depois há outras coisas, outros aspectos que talvez sejam menos mudança. Mas, portanto, agora, é preciso para criar é preciso uma entidade reguladora da saúde. Nós entregámos o dossiê ao Sr. Ministro da Saúde, ao professor Alberto Campos Fernandes, com a situação, para tentar que isso de facto fosse implementado. Mas a avaliação externa independente da Porto Business School chamamos a atenção, quer dizer, para uma situação que é preciso modificar, melhorar as estruturas do Infarmed para que possamos ter uma entidade reguladora independente, igual às outras que existem que existem no Estado,
para outras áreas. Portanto, isso é necessário, não chega só a pedir, é necessário fazer um pouco mais de trabalho, casa, para chegarmos a uma situação. Qual é que é o trabalho de casa que há que fazer? É reestruturar o Infarmed. Reestruturar o Infarmed. Repare que o Infarmed naquela altura, tem 354 funcionários, não sei agora, 60 prestadores de saúde e 250 peritos externos que trabalham nas comissões. Portanto, é muita gente. Muita gente. E quer dizer, há muito trabalho outsourcing. E isso terá que, não sei, não será, não devo responder, nem sei responder, não devo. É trabalho que deve ser feito por quem cá tiver e pelos mais novos, pelas melhores estruturas, pensarem melhor nisso. Agora, um ponto que deve ficar sempre é que isto não é para ficarmos à espera que as coisas se resolvam por si, que o tempo vai resolver, que vai haver melhor tempo. Não é isso. Nós temos que fazer alguma coisa. A altura certa, que nunca chega. Não, temos que fazer alguma coisa para mudar. Sempre. Temos que fazer alguma coisa para fazer isso. Temos que fazer essa mudança é que talvez a gente consiga, então, melhorar de facto a moderação. Já nos traçou aqui um retrato, um panorama, a sua leitura muito, muito particular daquilo que é a realidade do Infarmed cá, dentro de portas. Queria abordar também consigo o papel internacional, a forma como o Infarmed é percepcionado lá fora. Referiu há pouco que acompanhou também o próprio nascimento da EMA e perguntava-lhe precisamente isso nessa altura e depois mais tarde, quando presidiu ao Conselho Diretivo, como é que o Infarmed era visto fora de portas pelos parceiros europeus? A prestação do Infarmed a nível internacional e particularmente, claro, a nível da Agência Europeia é muito, muito boa. É uma prestação muito efetiva, eficiente, quer dizer, e que tem muito positiva. Não tenho nenhumas reservas sobre isso. Há várias componentes no meio da Agência Europeia. Uma delas, claro, que é a avaliação de medicamentos, novos medicamentos. Uma coisa de novos medicamentos obedece a peritos que estejam relacionados com o âmbito da ação desse medicamento. Mas depois também há uma outra vertente, que é a vertente que é da atividade da saúde em Portugal, e essa falha está a melhorar, mas ainda não está longe de termos uma situação completamente, eu acho que satisfatória, mas está a melhorar. Não há dúvida que, se compararmos os anos 80, 86, em que de facto cada um vivia para o seu canto, atualmente as coisas melhoraram muito e, portanto, essa informação chega ao Infarmed, o Infarmed procura essa informação e transporta para junto da Agência Europeia. Há uma partilha maior. Isso tem importância, claro, para não só Portugal relativamente à Agência Europeia, mas, de facto, sermos da União Europeia torna-nos um parceiro, não só por estes sermos, de facto, eficazes e eficientes no sistema, mas também porque isso depois, a nível dos PALOPs, a nível da própria da América Latina, etc., que é positivo e portanto, isso não há dúvida, não tem nenhum receio, nenhuma reserva sobre a situação do Infarmed a nível internacional. Está bem posicionado. Sem dúvida. Já não temos muito tempo, mas gostava de lhe perguntar ainda que marca considera ter deixado aqui no Infarmed enquanto presidiu ao Conselho Diretivo em 2016-2017. Um pouco do seu legado. O meu legado, olha, eu francamente, efetivamente eu acho que
o que acontece durante a presidência, o tempo parece que passa muito rapidamente. E, digamos, eu falei há pouco de a CNFT, a farmacovigilância, a CATS, etc., portanto, situações internas, que são continuidade do processo. E isso nada dessa... Quer dizer, acho que faz parte... Acho que eu fiz acho que provavelmente terei feito os mínimos para com alguma modéstia, dizer e humildade, acho que terei feito os mínimos para melhorar alguma coisa. Como repito, tive a sorte de ter o Hélder e o Ivo para estarmos no Conselho Diretivo. Acho que isso foi muito positivo. Tive situações que nem sempre foram as melhores. Por exemplo, eu recordo uma vez houve aqui um funcionário que não deixava entrar o diretor-geral da saúde com o carro aqui dentro. Arranjou quase um problema institucional com o doutor Francisco Jorge, que porque seria uma situação extremamente desagradável. Não havia razão nenhuma para o doutor Francisco Jorge não entrar cá com o entrante do carro e estacionar o carro. Depois, também as situações com a indústria farmacêutica foram situações que foram sempre muito vivas, muito interessantes, muito acesas, mas com muita cordialidade e muito fair play, sempre. Nunca tive nenhum problema em relação a isso. A outra coisa, se quiser, do legado que procurei, mas as pessoas não continuam, como digo há pouco, disse a farmacovigilância, eu achava que era, mas veio outro que o Conselho Diretivo deixou que não. A outra era, por exemplo, as recomendações terapêuticas. Eu tentei implementar recomendações terapêuticas, quer dizer, o Infarmed dar, como faz por exemplo, a FDA e outras indústrias, outras agências. A FDA tem um chamado Talk Paper, que eu chamava-lhe aqui recomendações terapêuticas. E que é feito com as estruturas que nós temos, mas fizemos 3, uma que era sobre as estatinas, outra que era os fibratos na insuficiência renal, que era quase uma recomendação da Agência Europeia, e depois outra que é os inibidores de amores prótons. Não sei se conheces, o omeprazol. Exatamente. O omeprazol e os outros associados. E sempre isso foi feito. A indústria, a Apifarma, estava sempre contra que o Infarmed não tem essas funções, o Infarmed não pode fazer essas coisas. Quer dizer, que isto eu acho que se inseria no processo de literacia, porque era dirigido não só aos profissionais de saúde, mas também aos doentes. E o último dos inibidores de prótons não chegou a estar no site uma semana. Teve que ser retirado. E não era que estivesse errado, não era porque houvesse erros científicos ou não convinha à indústria. Foi a razão suficiente. Nem sempre temos a indústria do nosso lado, como eu acabei há pouco de dizer, com as negociações, em que havia, de facto, procura de encontrar soluções. Nesta aqui, não se percebe bem, mas acho que isto é um processo, com certeza, se isto fosse continuado, eu acho que poderíamos, com certeza, melhorar e a indústria podia ter aceito melhor esta situação. É um trabalho de constante melhoria, na sua opinião? É o trabalho de constante melhoria. E aí, infelizmente, que o aporte de novos presidentes vai trazendo sempre mais alguma coisa ao Infarmed, e é isso que se deseja, e provavelmente será isso também que os funcionários desejam, é que também possam ter as melhores condições para trabalhar e sentirem que vale a pena trabalhar no Infarmed. Muito obrigada, professor Henrique Luz Rodrigues, por ter partilhado connosco também aqui o que são as memórias e as histórias do tempo em que presidiu ao Conselho Diretivo do Infarmed. Foi em 2016 e 2017. No entanto, é uma permanência, um conhecimento que existe desde os primeiros tempos desta instituição. Voltaremos em breve
com mais partilha de conhecimento, um novo convidado para nos contar as histórias, fazer o seu retrato daquilo que é o Infarmed, instituição que está a assinalar os 30 anos.